aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje finalmente vamos falar sobre o raciocínio lógico argumentativo, também conhecido como tabela verdade, tautologia, proposições, aquele assunto que cai no concurso e vocês me pediram tanto para gravar, certo? Então, finalmente começamos um curso completíssimo sobre isso. Tá legal? Vou contar tudo sobre isso para vocês. O que é importante destacar, quem me acompanha sabe que eu sempre gravo o mínimo possível de teoria e aí eu começo a fazer dezenas de exercícios. E dentro dos exercícios, às vezes aparece alguma coisinha nova de teoria e eu explico. E eu sempre faço essa construção, aplico na prática, na verdade, muito exercício resolvido, para vocês treinarem. Esse tema vai ser um pouquinho diferente. O raciocínio lógico argumentativo é um tema extremamente teórico e as questões de concurso sobre esse tema misturam vários tópicos. Então eu não vou poder fazer que nem eu faço. Explico um tópicozinho, um monte de exercício. Explico um tópicozinho, um monte de exercício. Como os exercícios são relacionados a diversos temas de raciocínio lógico argumentativo, então o que eu tive que fazer? Eu vou explicar uma batelada de teoria até negação, fazer uns exercícios, vou explicar outra batelada de teoria, e aí depois que eu acabar de explicar toda a teoria para vocês, aí eu vou fazer uma tonelada de exercícios, porque aí como os exercícios envolvem vários conceitos, depois de ver toda a teoria, você vai ter condições de entender qualquer exercício. E eu separei muitos exercícios para vocês resolvidos passo a passo. Você me conhece, né? Você sabe que eu resolvo passo a passo e explico tudinho para vocês. Beleza? Não esquece aí de se inscrever no canal do YouTube do Calcule Mais, o professor Vandeir. E acesse o site, os vídeos vão estar todos organizadinhos lá, por tópicos, por temas, direitinho. Tá legal? Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que você precisa aprender no raciocínio lógico argumentativo? Você precisa aprender sobre proposições, tá? Esse tema tem um vocabulário muito específico. Você vai ter que aprender várias palavrinhas novas e não tem jeito, vai ter que saber essas palavrinhas. Você vai precisar decorar algumas coisas? Vai. Mas se você praticar bastante exercício, você acaba memorizando por tanto fazer exercícios, tá bom? Mas tem algumas coisas que você tem que saber. Por exemplo, proposição. A proposição é a base do raciocínio lógico argumentativo. Ele é uma frase. Olha só, primeira dica. No raciocínio lógico argumentativo, a gente não fica usando a palavra frase. A gente usa a palavra sentença. Tá legal? E olha só. E nós falamos que o que é uma proposição? Uma sentença declarativa. Ou seja, é uma sentença que eu posso julgar como sendo verdadeiro ou falso. Então, em outras palavras, uma frase que você pode falar é verdadeiro ou é falso. Tá? Mas existem algumas regras, né? Para você saber se uma sentença é declarativa ou não, existem algumas regrinhas que tem que seguir. A primeira dessas regras, essa frase, essa sentença, sempre terá um verbo. Se não tiver verbo, não é proposição e fim de história. Você pode achar balela essa história de proposições, mas vira e mexe cai na questão do concurso alguma coisa desse tipo, tá? Envolvendo as características, a definição de proposições. Então, olha só, vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eu gosto de matemática. É uma sentença que tem um verbo e eu posso falar se é verdadeiro ou é falso. No raciocínio lógico, pessoal, o que interessa é a nossa análise, tá? Que se dane se é verdadeiro ou falso. Eu só vou usar essa informação para analisar. Pode ser que o enunciado dê uma coisa que é um absurdo, pode falar que os ETs gostam da Terra. E isso ser verdade dentro do raciocínio lógico argumentativo, então preste bem atenção nisso. Não interessa aquilo que está ocorrendo, interessa você julgar como verdadeiro ou falso. Outro exemplo para você. A Terra gira em torno do Sol.
tem o verbo aqui, gira, né? Girar, verbo girar. A Terra gira em torno do Sol, uma sentença declarativa que você pode falar que é verdadeiro ou falso, certo? Outro exemplo, eu gosto de animais, verbo gostar, você pode falar que é verdadeiro ou falso. Um quadrado tem 4 lados, tem verbo ter, você pode julgar que é verdadeiro ou falso. E aqui 2 vezes 5 igual a 30. 2 vezes 2 multiplicado por 5. Tem o verbo multiplicar aqui, tá? 2 vezes 5 obviamente não é 30. Isso é uma afirmação falsa, mas é uma proposição, tá? Se perguntar que 2 vezes 5 é igual a 30 é uma proposição, sim, é uma proposição. É falsa, mas é uma proposição, tá legal? Então, isso é importante destacar. É uma coisa meio de doido essa matéria. Olha só. Como é que nós vamos representar as proposições? Nós vamos representá-las por letras minúsculas. As letras mais usadas são P e Q. Muito comum usar P e Q em prova. Tá? Não me pergunte por que escolheram talvez P de proposição e Q porque é a próxima letra. Mas se você quiser usar A, B, C, D, E, F, G, H, tanto faz. Tá legal? Observe que cada proposição vai ter uma letra diferente. Essas proposições aqui são chamadas de proposições simples, ok? Você já vai entender a diferença claramente quando eu explicar a proposição composta, então nem vou me atentar a isso. O que é importante destacar, que é o que vai fazer a pegadinha para vocês no concurso, para fazer você tentar você errar. O que não é uma proposição? Eu já falei que proposições são frases declarativas. Então, ó, presta atenção. Frases exclamativas. Se tiver um ponto de exclamação, não é proposição e acabou. Não importa nada. Se tem exclamação, não é proposição. É estude mais. Estou exclamando. Não é proposição. Se tiver ponto de interrogação também, já era. Não é uma proposição. Frases interrogativas não são proposições. Não dá para julgar se é falso ou verdadeiro. Certo? Frases imperativas. Dão uma ordem ou fazem um pedido. Por exemplo, não faça isso. Não faça isso, eu estou dando uma ordem. Tipo uma mãe dando uma ordem para um filho. Certo? Não faça isso, então é uma ordem, não vai ser uma proposição. E frases optativas, que expressam um desejo. Tomara que você passe na prova. Aqui o site acabou ficando em cima, pessoal do Na Prova, desculpa, não tinha reparado nisso. O site aqui, o Calcule Mais, acabou ficando em cima, mas tudo bem, dá para entender, né? Tomara que você passe na prova. Ele está desejando algo para alguém. Então, se está desejando, não é uma proposição. Se liga, presta atenção nisso aqui. Se não tem verbo, não é uma proposição, tá legal? A calculadora de João. Tem verbo? Não. Então, já era. Outro ponto que não é proposição. Sentenças abertas. X é a capital do Brasil. Por que não é uma proposição, professor? Tem o verbo, mas olha só. X é a capital do Brasil é algo muito vago. Se eu substituir X por São Paulo, X representa algo qualquer. Então, esse X podia ser o que? São Paulo, Recife, Brasília. Não dá para definir sobre o que ele está falando. É uma sentença aberta. Pode ser qualquer coisa no lugar desse X. Se pode ser qualquer coisa no lugar desse X, não dá para você analisar se é verdadeiro ou falso, porque a análise se vai ser verdadeiro ou falso vai mudar toda hora. Outro exemplo. X é maior que 2. Não dá para saber se é verdadeiro ou falso. Não sei o valor de X. Se o X for 10, é verdadeiro. Se o X for 0, é falso. Entendeu? Então, sentença aberta não é uma proposição. Lembra que eu falei para vocês que quando eu falasse das proposições compostas, você ia entender melhor, na hora, aliás, o significado da proposição simples? Proposição composta, pessoal, é uma proposição que possui duas proposições simples. É a junção, é a união de duas proposições simples. Ou mais, tá? Posso ter aí 3 proposições simples, 4 unidas. Então, isso é uma proposição composta. Proposição simples é uma proposição aqui, ó, pequenininha,
Não gosto de falar pequenininha porque às vezes é uma frase gigantesca, tá? Mas é uma proposição simples. Mas dá para entender a ideia, né? Carlos é pedreiro, é uma proposição. Maria é pintora, é outra proposição. E como é que eu vou ligar essas duas proposições? Eu vou ligar através de um conectivo. Nesse caso aqui eu usei o E. Observe, eu vou fazer muito isso para facilitar o entendimento de você. Eu vou seguir com esse exemplo, Carlos é pedreiro, Maria é pintora, durante todo o curso. Por quê? Para vocês verem as diferenças. Olha só, Carlos é pedreiro e Maria é pintora vai ser completamente diferente de Carlos é pedreiro ou Maria é pintora, que vai ser completamente diferente de ou Carlos é pedreiro ou Maria é pintora, que vai ser mais diferente ainda do que se você escrever se Carlos é pedreiro, então Maria é pintora. Observe que os conectivos estão destacados. Eu tenho o conectivo E, conectivo ou, tá? É diferente do que simplesmente ter um ou, eu tenho dois, é o conectivo ou. Eu tenho o conectivo se, então, e eu tenho também o se somente se. Então, Carlos é pedreiro, se e somente se Maria é pintora. E o que é importante destacar? As proposições envolvidas. Eu vou chamar de P a proposição Carlos é pedreiro, que é a primeira, e Q a proposição Maria é pintora. Tá legal? O que é interessante dizer é que cada conectivo desse vai ter um nome diferente aqui nas proposições. E aí, eu vou falar para vocês exatamente agora. Então, aqui eu tenho um conectivo e eu vou te contar o nome da operação e o símbolo, tá? Tanto faz, pessoal, eu escrever Maria é pintora, Carlos é pedreiro e Maria é pintora, ou no lugar do eu colocar esse símbolo. Na verdade, lembra que eu falei para vocês aqui que eu usei P, Carlos é pedreiro e Q, Maria é pintora? Em vez de eu ficar escrevendo Carlos é pedreiro e Maria é pintora, eu vou abreviar. Como é que eu abrevio? Eu vou usar a proposição P para falar Carlos é pedreiro. No lugar do eu vou pôr o símbolo. E aí eu vou pôr o Q para indicar que Maria é pintora? A letra Q. Então, P, chapeuzinho Q, significa Carlos é pedreiro e Maria é pintora. E lembra, pessoal, que as diferenças nas frases era só trocar o conectivo, ó, e, ou, se, então, se, somente, se. O que acontece? Para representar cada uma desses conectivos, é só eu trocar o sinal aqui, ó. Mas, professor, beleza. Carlos é pedreiro e Maria é pintora. Se eu usar esse aqui, que parece um V, também tranquilos. Carlos é pedreiro ou Maria é pintora. Mas esse aqui que é o ou, professor, ele começa ou Carlos é pedreiro ou Maria é pintora. Eu tenho que usar esse conectivo duas vezes? Não. O fato de você escrever P, esse símbolo Q, já significa ou Carlos é pedreiro ou Maria é pintora. Você não precisa ficar repetindo porque ele aparece. Ele já é o conjunto desse conectivo. Tá legal? E cada conectivo desse vai receber um nome diferente. Então tem aqui o E, o símbolo, nome da operação conjunção. Ou o símbolo de junção inclusiva. Ou esse símbolo de junção exclusiva. Se, então, é a condicional. E se somente se é a bicondicional. Relaxa, porque eu vou fazer uma videoaula de cada um desses termos aqui, explicando direitinho a característica de cada uma dessas operações. De cada um desses conectivos tem uma regra diferente. Eu vou contar cada regrinha para vocês, pessoal. Isso que é a parte mais legal da história. Beleza? Então é isso. Te vejo na próxima videoaula. Um grande abraço. Fui!